Noite, pessoal. Hoje nossa live é sobre atividade física e emoções. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Estamos voltando às atividades. Em que esse friozinho chegou. O friozinho atrapalha a sua atividade física ou te ajuda? Conte aí pra mim, enquanto a gente está esperando a Thaís chegar. Triáticos. Olá! Tudo bem? Tudo certo? Comunicação estabelecida, minha amiga Marrom tá por aí, muito bem? Todo mundo ouvindo, tá tudo certo? O áudio, o vídeo, tudo bem? Sim, imagino que sim. Ouvi Qualquer cê- coisa, vocês dão um feedback aí pra gente, pessoal. Se Vocês não contam, estão vocês contam para nós. vendo nem ouvindo. Ouvi você perguntando aí, né, Laís, de voltar à atividade física, né, as academias voltando, o pessoal ali viciado na academia voltou correndo. Esperando super esse momento chegar, né? Vai Imagino que tirar chegou friozinho também. 4 meses de atraso em uma semana. Mas É, dia seguinte ninguém anda, né? Eita, nós. sim. E o Muito friozinho chegou bem. junto, né? Exatamente. Para algumas pessoas ajuda a treinar, para outras a preguiça fica muito mais pesada, né? Se quiserem Uhum. contar aí se tem alguém que treina, se está treinando, se estava treinando no isolamento, se voltou agora, se começou agora, né? Eu treinei praticamente o isolamento todo, mas não em academia, e continuo treinando também, não em academia, continuo mantendo isolamento. Uhum. Muito bem. E aí, a Gabriela entrou agora, eu sei que a Gabriela é dos esportes também. Muito bem. Muito obrigada ao pessoal que está aí presente. Vamos ver se a gente consegue descomplicar um pouco, Isabela, muito bem. Descomplicar um pouco a psicologia, né? Explicar um pouquinho mais. E aí, Laís, atividade física interfere nas questões emocionais ou não? Tem alguma relação entre isso ou é? Aí a Gabriela falou que treina quase que diariamente, eu sabia que ela treina. Diariamente. É, Sim, tem alguma relação da atividade física com as emoções, com o sistema emocional? Como é que é isso, né? sim, então. Muito se fala sobre isso, né? E finalmente também se Muito se fala, tem que fazer esporte, tem que fazer atividade física, mas para é, quê, né? para quê? E, e demorou mesmo para as pessoas conseguirem entender e até se comprovar aí o quanto a atividade física influencia nas questões não só físicas, como emocional, imunológico. Demorou para ter essa comprovação, mas finalmente se tem hoje, né? E aí, como é que acho que é importante a gente entender como que a atividade física acaba interferindo no seu dia a dia para trazer mais qualidade de vida, não só física, mas emocional também, como algo preventivo de doenças emocionais, como ansiedade, O- depressão. a psicoterapia corporal, né, o Lowe, enfim, fala da questão do corpo, da atividade física já há muito tempo, né, muito antes de Uhum, toda a comprovação que se tem hoje, né, neurociência, tudo isso já consegue comprovar muito. sim. E aí interfere, né? O primeiro ponto que a atividade física ajuda é que ela te auxilia a ter uma descarga de tensões ali, né? Então, durante o dia você vai carregando as suas tensões, porque você vai tendo desafios, né? Dificilmente você vai passar um dia e falar assim, tranquilo, não foi condicionada, não precisei fazer Meu dia, nada, não precisei resolver meu dia, nada. meu dia foi de boa, não tive nenhuma emoção boa ou ruim, É, nenhum contratempo. Ainda mais agora, né, nesse período de muito estresse, não só da uhum, pandemia, nesse período de muito estresse dos últimos 10 anos, assim, né? sim, A sim. gente percebe um aumento muito grande do estresse e da tensão do organismo. Então, durante o dia a gente tem, né, uma tensão, né? Sim. Só de você sair de casa, você já está tendo tensões ali, né? Você vai passar por. É trânsito, né? Tirando todo o contexto que a gente está vivendo hoje, mas antes mesmo, né? Era trânsito, era muitas coisas para resolver. Então, todo esse estresse que a gente vai passando, ele vai gerando uma sobrecarga no nosso organismo Uhum. e a gente precisa descarregar de alguma forma.
para reequilibrar, para reorganizar. E aí a atividade física entra nessa função, né, de te ajudar a descarregar as tensões, porque se a gente for perceber, né, quem tem consciência corporal, quem vai percebendo como que o corpo vai ficando ao longo do dia, chega no final do dia, você está mais tenso, você está com o corpo mais contraído. Né? Ombro Quando paga você o vai pato, fazer. né? Então, quando você vai fazer sua atividade física, é o momento de você descarregar essas tensões. E reequilibrar Isso, por conta da produção de hormônios também. isso não só do ponto de vista, eu vou liberar minhas tensões, eu vou fazer uma aula de dança, eu vou fazer uma aula de luta, uma coisa onde eu estou me movimentando, estou cantando, estou dançando, não só nesse aspecto do movimento, do grupo, das pessoas, mas do ponto de vista químico, né? Uhum, isso. Tem toda uma modificação química que acontece no seu corpo quando você produz atividade física. Então, se a gente for falar do estresse, porque hoje é um dos grandes problemas, né? E hoje praticamente você não consegue ficar sem estresse no seu dia. O estresse ele vai trazendo toda uma modificação biológica, né, física, por conta de muitas mudanças hormonais que vão acontecendo, cortisol, adrenalina, vai acelerando o coração, né, a A respiração vai gente ficando tinha mais ofegante, tensa. a gente tinha uma ideia de que estresse era uma coisa, tô estressado, né? Ou seja, tô tenso, tô preocupado. E na verdade, estresse é uma condição fisiológica, é uma modificação da química do corpo, né? Isso tudo que você está falando são modificações químicas no corpo. Sim, porque o estresse é o seu alerta, né? O alerta do seu dia. E quando a gente tem um alerta, mesmo lá, né? Quando aciona um sinal vermelho, tem toda uma correria ali para você dar conta do perigo que está acontecendo. Então, no estresse é a mesma coisa, só que com questões químicas, né? Então, tem um alerta no seu cérebro e aí muitas coisas começam a funcionar de outro jeito para dar conta daquele alerta, daquele perigo que está ali aparecendo. Então, vai ter toda uma modificação física que vai modificar a sua digestão, vai modificar o seu sono, vai modificar a percepção que você tem das coisas ao seu redor. Então, tudo vai ser modificado por conta da química que o estresse vai gerar. Quando você faz atividade física, você consegue modificar essa química para algo positivo. Porque você vai estar trabalhando com a liberação, né, de hormônios do prazer, de hormônios bons. Acho que muita gente sabe sobre isso. Os hormônios Da do questão bem-estar, né? os hormônios do bem-estar, a endorfina, a dopamina, a serotonina. Isso, Oxitocina. isso. E aí esses hormônios, eles vão trazer a outra modificação, que é regular isso, não só o seu sono, mas vai regular também a forma como você vai ver questões do seu dia, por conta do prazer que você vai ter com a liberação desses hormônios. Então, assim, para a gente entender, para não ficar confuso, Para ficar mais quando a gente simples? está. Para ficar mais simples, porque a gente que a gente gosta está de aqui para isso, descomplicar. A gente não né? está aqui para complicar, é para descomplicar. Não, vamos entender uma coisa. Quando você está sob estresse, por que a gente está falando tanto do estresse? Porque o estresse ele vai repercutir em outras doenças emocionais, né? Então, tanto a ansiedade quanto a depressão tem uma questão relacionada com níveis altos de estresse. E doenças físicas. E doenças físicas também. Então, assim, quando a gente fala do estresse, a gente está falando de algo que vai ampliar ali a possibilidade de você ter doenças físicas e emocionais. Então, vamos começar por ele, né? Então, quando você está sob estresse, tem toda essa modificação química que a gente falou, mas o que acontece? O seu cérebro ele se desconecta. Né? Então, assim, com o estresse, é difícil de você raciocinar. Vocês podem ter passado por isso. Nossa, às vezes tinha que fazer uma prova, eu tinha que entregar algo, alguma coisa você deixou passar ali no seu dia, alguma coisa às vezes importante, porque você estava desconectado, né? E aí, naquele momento, quando alguém entra para falar com você sobre alguma questão importante, alguma questão emocional, você não consegue lidar com aquilo de uma forma tranquila. Você vai estourar facinho. Por quê? Porque o seu cérebro está desconectado. O que quer dizer isso? Quer dizer, nosso cérebro ele tem os neurônios que tem as conexões ali, uma conexão entre um neurônio e outra é feita por neurotransmissores. Quando a gente tem o estresse ativado no nosso corpo, esses neurotransmissores eles são interrompidos. Então, a conexão entre os neurônios vai ficando defasada ali. Você vai perdendo neurônios, vamos colocar assim. Fica variado a coisa, né? Ali. Não é uma ligação de um fio, né? Não é um nervo. É uma ligação química, né? É uma ligação química.
E quando você está no estresse, não interessa você pensar, não interessa esses neurotransmissores que vão colocar essa forma de cognitiva, de raciocínio, de percepção. Interessa você agir rápido com respostas que são de sobrevivência. Então não adianta. Automáticas, né? Seu corpo é automático, seu corpo não está querendo muito saber sobre a sua relação afetiva, se você está bem ou não, se aquilo, se seu filho está passando por algum problema ou não. Ele está em sobrevivência. Então, quando o cortisol e todos esses hormônios do estresse estão no nosso organismo ativado, ele vai deixar de produzir outros hormônios bons, que são esses neurotransmissores. Por isso que tem essa desconexão cerebral, que fica difícil de você raciocinar. Quando você pratica atividade física, e aí você tem a liberação da endorfina, você consegue... a endorfina é um desses neurotransmissores, né? Endorfina, dopamina, a serotonina. Então, você volta a conectar o seu cérebro. Por isso que em situações de estresse, de ansiedade ou de depressão, a gente precisa da atividade física e a gente recomenda muito, né, aos pacientes que façam atividade física como preventivo e manutenção de todo o tratamento que a gente vai fazendo, porque ele vai trabalhar de uma questão química mesmo para os neurotransmissores começarem a voltar ali, fazer essas conexões e você começar a conseguir ter controle dos pensamentos, das suas sensações, né? Administrar melhor as suas emoções, percepções. Pensar e o cérebro pensar, né? Porque parece que quando você está sob forte estresse, essa química muda. Parece o carro andando com o freio de mão puxado, parece que o negócio não anda, você tenta pensar, você tenta raciocinar, mas é um esforço e aquilo não funciona. Né? Isso, porque quimicamente não tá rolando, né? Isso. Se você for pensar, acho que quem já viu ou já presenciou alguém que passou por uma crise de ansiedade, a pessoa, não adianta você dizer, olha, mas tá tudo bem, você tá num lugar seguro, não adianta você falar isso pra ela, porque não é disso, né? Uhum. É o cérebro mesmo que tá funcionando de um outro jeito, então não adianta você explicar ali, olha, tudo bem, você tá no supermercado, não tá acontecendo não nada, tem perigo. tá tudo certo, não tem perigo nenhum. Não, porque o cérebro não tá entendendo desse jeito, por conta dos neurotransmissores. Então não adianta você ficar tentando explicar, porque a cognição não tá funcionando. Porque isso é de uma área do cérebro que desliga quando a gente está num momento de estresse, de fuga e luta, né? Isso. Então, a relação entre essas coisas, né? Entre o neurotransmissor, né? Entre os neurotransmissores, entre a atividade física, o estresse, a química do cérebro, isso tudo tem uma ligação. Isso. Então, quando você faz atividade física, você tem a liberação de neurotransmissores bons aí, né, que são os hormônios, que é a endorfina e a serotonina, a dopamina, tudo que a gente falou, que vai ativar o seu cérebro, vai conectar o seu cérebro, que você consiga perceber o que está acontecendo, não só a nível espacial do que está acontecendo ao seu redor, mas a nível emocional também. Você consegue ter uma percepção melhor sobre você, sobre as suas emoções, sobre o que você está sentindo. Você consegue perceber, você tem consciência daquilo. Quando você está no estresse, você perde essa conexão. Né? Então, por isso que a atividade física é importante nesse ponto. Isso, sob estresse, um momento de grande ansiedade, se seu fuga e luta ali está ativo, o seu cérebro está desligado, o seu corpo entende, meu coração disparou, estou morrendo. Né? Mas se você consegue integrar, se está mais fácil essa integração química, meu coração disparou, sim, estou ansioso. Estou ansioso porque eu estou no mercado. Um pouquinho. Isso, e tal coisa fez eu pensar tal coisa, vou respirar um pouco, vou me retirar um pouco, eu vou lá lavar o rosto, eu volto, eu saio um pouco, respiro, volto, tal. Então você consegue ter todas as estratégias, né, e fazer uma boa gestão disso. Porque quimicamente você tem condições. A atividade física nos prepara para isso, né? Sim. Então, essa é uma das questões, né? Quando você faz atividade física, libera isso, desconecta seu cérebro. Então você consegue raciocinar melhor. Além, claro, de questão de sono, né? O seu sono fica melhor, você consegue raciocinar melhor também, né? Então tem toda uma questão aí. Outro ponto é que quando a gente pensa na endorfina, né? Que a endorfina, ela é um hormônio Endorfina, que vem, né? Do morfina, se a gente tiver ofina ali,
né? Se a gente pensar na morfina, é um anestésico. Então, a endorfina, ela é um anestésico natural do nosso corpo. Então, quando você pratica atividade física, você libera a endorfina, você vai tendo uma resistência maior à dor. Ah, quer dizer que eu dou conta de tudo? Não, porque também você ir para o extremo da dor, né, de suportar a dor, não é saudável, mas você vai tendo consciência, você vai tendo uma resistência maior àquela dor, porque quem faz atividade física sabe que você pratica atividade física, seu corpo vai ficar dolorido naquele dia, né, no dia seguinte. E você consegue ter uma noção maior do que é uma dor boa e do que é uma dor ruim. Inclusive na atividade física. Treinei o bíceps e foi uma dor boa. Treinei muito. Foi muito pesado, foi excessivo. Essa dor é ruim. A gente começa a ter essa discriminação também do que é dor boa, do que é dor ruim. E a suportar um pouquinho mais as dores boas que nos trazem crescimento. Isso. Então, como a gente fala muito na psicoterapia corporal, nós somos o nosso corpo, né? Nosso corpo e nosso emocional, eles estão conectados. Então, a forma como você se relaciona com o seu corpo, a forma como você se posiciona, a forma como você percebe o seu corpo vai estar relacionado com as suas questões emocionais também. Então, quando você passa a ter uma resistência maior à dor física ali, por conta do exercício, e ter toda essa questão de um anestésico natural do corpo, você também consegue suportar dores emocionais, né? Desafios e dores que são difíceis no seu dia a dia. Você tem uma capacidade maior de lidar com isso. E também, né, você consegue perceber as dores ruins, né? E emocionalmente você consegue se conectar mais. Essa relação não é mais legal para mim. Essa relação não me faz bem. Essa pessoa não rola, né? E eu consigo ter a coragem de sair dessa relação, eu consigo ter a coragem de romper este vínculo com essa pessoa, porque acabo percebendo que emocionalmente é levantar muito peso e ficar com muita dor, né? É suportar uma relação que depois traz muitas sequelas ruins. Então, a gente sempre anda junto, o físico e o emocional. Sim, sim. E até essa questão de limite da dor, quando você está fazendo atividade física, que aí é um outro ponto, você vai percebendo o seu limite. Você vai percebendo a sua mudança corporal, a gente já vai falar sobre isso, mas você vai percebendo o seu limite também. No sentido de, bom, eu consigo pegar quanto de peso, né? Eu vou percebendo a noção daquilo do meu corpo, né? E se eu tenho a noção do meu corpo, eu também tenho a noção do meu emocional ali. Então, se eu também, não só do limite do peso que eu vou pegar, mas eu tenho uma noção do limite da minha amplitude, por exemplo. Então, no exercício eu abri até aqui, né? Tinha essa amplitude de movimento, depois eu consigo ir mais. Então, olha como eu me modifiquei e vou percebendo o limite disso, até onde dá para eu ir, até onde não dá para eu ir. A mesma coisa, emocionalmente, eu vou percebendo isso de algum modo, vai respingar ali nas minhas relações, onde eu vou perceber até onde eu posso ir nessa relação, até onde é saudável ir na minha relação, até onde não é. Né? Porque eu vou tendo consciência desse limite físico e também vou tendo consciência desse limite emocional ali, né? Tendo a noção da amplitude do meu movimento. E vou tendo noção do meu corpo, né? Das minhas bordas, do limite do meu corpo, do meu tamanho, né? De repente, aumento a minha força física. Levantava 5 quilos, agora eu levanto 10, meu corpo se modificou. E eu vou levando isso também para as relações, né? Esse era o tamanho do meu corpo emocional. Nas relações, qualquer coisinha eu transbordava, qualquer coisinha eu brigava, qualquer coisinha eu gritava, qualquer coisinha eu xingava, ou qualquer coisinha eu ia embora. E aí eu vou me fortalecendo fisicamente, eu vou me fortalecendo emocionalmente também. Então agora eu já não brigo por qualquer coisa, eu converso, né? Eu já não vou embora, abandono a relação, eu chamo o outro e falo isso não foi bom, não gostei, como é isso pra você e tal, e trago pro diálogo. Então também vou me fortalecendo emocionalmente nas relações, como eu vou me fortalecendo fisicamente. Sim. Além de, claro, ter a ver com a autoestima, porque você vai tendo noção do seu corpo, como você está falando, né? E você vai tendo que atualizar o seu corpo o tempo inteiro. A gente sempre fala da questão da autoestima, tem a ver com a atualização da sua imagem corporal. Então, quando você está fazendo exercício, você vai ter que atualizar o seu corpo. Por quê? Porque você vai perceber que tem dia que você estava pegando tanto peso, ou que você estava fazendo tanto, né? E que você não vai conseguir fazer. E hoje eu levantei 15. Isso. Não, esse dia tá muito difícil para mim.
No outro dia, você já vê que você consegue pegar de novo aquele peso, ou que você consegue um pouco Aumenta para mais. 30. Isso, aumenta para 30. Então, assim, isso vai te dando. Mesma coisa em outras modalidades também, né? Você vai percebendo que você conseguia até ali. Nossa, hoje eu não consigo mais. Corri um Hoje tá pouco mais, difícil. Hoje corri um pouco mais, hoje corri um pouco pedalei um pouco menos. mais. Uhum. Né? Além dessa questão do limite, de eu perceber o meu limite, eu também vou atualizando quanto à percepção do meu corpo. Nossa, como que tá o meu corpo? Nossa, ontem eu estava conseguindo, por que será que eu não consegui hoje? Né? Como será que eu estou? Ah, hoje eu E, consegui e- mais, né? O que será que fez eu conseguir um pouco mais e me sentir bem? Né? Como que eu tô? isso. E muitas vezes olha no espelho e fala, nossa, eu estou um pouco inchada. O que que eu fiz? O que que aconteceu? Será que eu me alimentei mal? Será que foi isso, foi aquilo? Ou, nossa, olha, defini um pouco melhor isso. Me vejo com mais resistência naquilo. Estou com menos dor no joelho que antes eu tinha, agora estou treinando, está mais fortalecido, estou com menos dor. Então a gente vai Uhum, atualizando o corpo. E emocionalmente sim, a gente precisa fazer esse processo o tempo inteiro para as relações, né? sim, isso. E da mesma forma na atividade física. Não, o pessoal até brinca, eu ficar lá olhando no espelho, né? Tirar foto na academia. Eu passo na academia, vai ficando olhando no espelho. Por quê? Porque tá Espelho. atualizando. Tá Espelho da atualizando até academia é o. maravilhoso, né? Você tem que É ficar super fugindo, porque você concorrido. fala, ai, tô saindo no fundo da foto aqui. É, porque você está atualizando não só a sua imagem, né, que vai mudando de semana para semana por conta da atividade, mas também você vai atualizando esse movimento que você está fazendo, como a gente falou, a amplitude do movimento que você vai fazer. Então, tudo isso vai te dando uma consciência corporal de como que você está naquele momento, vai te dando uma consciência emocional também, de como você está, do que está sendo difícil ou não. Então você vai se aproximando mais de você. Você vai tendo consciência, mais consciência de você, de quem você é, né, das suas emoções, das suas relações, do seu corpo. Então ela vai desde uma prevenção, e isso é muito importante para quê? Para prevenir doenças emocionais. Porque quando você tem consciência disso, você consegue dizer para o outro, você consegue organizar suas relações, você consegue organizar a sua relação com você mesmo. Você não Você precisa suportar aquilo que você não tem que suportar. Você não consegue fica no lugar perceber que errado. isso, consegue perceber que você realmente não está bem, que precisa de uma ajuda profissional, que precisa de fazer um tratamento mais adequado, né? Porque você percebe Uhum, sobre si, né? Percebe sobre o corpo, sim. percebe sobre a emoção. Você está falando dessa questão da prevenção e eu tava lembrando um pouco da questão do cérebro, né, de toda essa química auxiliar muito no fortalecimento dos neurotransmissores e como isso é importante para o idoso, né, para a nossa velhice. Né? Uhum, Quem faz uhum. atividade física ao longo da vida, além de ter uma consciência corporal maior, maior consciência de si, das suas emoções, também tem um cérebro mais rico, né? Mais bem Saudável. formado, mais Uhum, saudável, exato. E daí na uhum. velhice consegue ter muito menos perda, né? Das funções Sim, do cérebro, das funções é. cognitivas. Claro, e até para autonomia, né? Não só autonomia física, né, de conseguir levantar da cama, né, fazer suas necessidades, mas da autonomia emocional desse Uhum, idoso. Né? uhum, Isso vai vir, claro, dessa construção cognitiva, né, dele conseguir tomar decisões por ele, vai vir desses neurotransmissores também. Então, exato. é muito preventivo fazer atividade física. Preventivo não só na questão física, mas emocional e a longo prazo ali, né? Na velhice. Cerebral. E a atividade física é um momento muito legal, porque a gente está em contato consigo. É difícil, algumas pessoas acabam fazendo a atividade física dando uma viajada. Mas, de forma geral, você fica presente no presente, você fica presente no corpo. Até quando você dá uma viajada, você fala, nossa, nem sei, foi 5, foi 10, foi o que você está pedalando lá, você fala, nossa, será que era para eu ter virado aqui, continuado ali? De forma geral, quando você não dá essa viajada na atividade física, Uhum, ela traz uhum. muita presença no momento, né? Te traz a consciência do momento presente, te traz Total. consciência do corpo, consciência da emoção. E vamos supor que você esteja passando por um momento de desafio emocional, rompimento de uma relação, ou até mesmo um momento difícil na sua relação. A atividade física ela tem a capacidade também de irrigar o cérebro, né, ajudar tudo isso a tomar decisões, a elaborar o que está Uhum, acontecendo,
a se Uhum. sentir mais firme, mais pleno, né? Sim, sim, é, Então, sem dúvida, né? Você ter essa consciência aí vai amplificar para tudo. E se você está lá na academia, você tá, independente da atividade que você está fazendo, né? Como você estava falando lá de estar presente, você está lá, por exemplo, se você está fazendo uma musculação, você está contando, né? Você vai contar suas séries. Né? Dificilmente você você já está sabe de fazendo cor a zumba, série. se você Você está está fazendo fazendo zumba, você está zumba, contando, você né? tem que estar presente para fazer o movimento, porque senão você vai, tudo vai para um lado, você vai para o outro, né? Se você, se você tá, se você tá no Não são todas as fazendo pessoas, não são luta, todas as você precisa estar pessoas que ali. nascem com a habilidade de decorar as coreografias, né? É. Se você tá fazendo luta, você tem que ficar ali, né? Porque senão você toma uma bolada ali, né? Então, veja como você tem que ficar consciente, presente no presente, que é uma das maiores dificuldades que a gente tem, né? E é que é Inclusive a justamente gente o que. Inclusive, a gente E já é o que. falou um pouco sobre isso nas outras lives, Sim, né? Da importância de estar presente no presente. sim. E é o que previne a questão do estresse, né? E da ansiedade, porque a ansiedade está lá na frente, a Uhum. depressão está lá atrás, né? Está muito no passado, nas coisas que aconteceram. Então, a atividade física faz você ficar presente no presente O mesmo, corpo é né? presente Porque agora, né? é. E acho que uma outra questão importante também é o quanto a atividade física nos dá consciência sobre nosso corpo e nos ajuda a ter consciência sobre as nossas emoções. Então, eu consigo comunicar com mais clareza o que está acontecendo dentro de mim. Porque eu começo a perceber mais meu corpo, começa a perceber mais minha emoção. Então, né, aquela pessoa que eu não tô legal e demora 5 dias para conseguir explicar o que está acontecendo dentro dela, né? Tem algumas pessoas que são assim, olha, eu não estou muito bem, me deixa quieto aqui, me deixa quieta aqui, demora 5 dias para você conseguir descobrir o que está acontecendo com a pessoa. A atividade Uhum, física, ela vai ajudando mais esse tempo de resposta. Então, eu já sei o que é conforto, o que é desconforto, o que é bom, o que é ruim, o que é legal, o que não é. E emocionalmente eu vou conseguindo descobrir também, comunicar mais, né? Eu consigo ficar mais assertivo nas relações. Então, acho que sim. tem várias questões emocionais que vão ajudar muito. E outra coisa que a atividade física ajuda muito é você se sentir seguro. Porque você vai entrando em contato com o seu corpo, você vai tendo essa consciência e você vai se sentindo seguro, porque você vai se apropriando de você, né? Então você vai tendo uma segurança maior em você, é, na sua relação, no seu corpo. Até o exemplo que a gente pode trazer aí é o exemplo das pessoas que fazem luta, né? Que dificilmente, quem faz luta mesmo, dificilmente vai sair brigando por qualquer coisa, porque Muitas tem a pessoas têm segurança ali. Muitas pessoas têm medo de colocar os filhos para fazer luta, meninos e meninas, principalmente as Uhum, meninas, né? Tem um grande uhum. preconceito com relação a isso, mas meninos e meninas, muitos pais têm receio de pôr os filhos para fazer luta, porque falar, ele vai ficar brigando, ela vai ficar brigando, ela vai brigar com todo mundo na rua, vai brigar com todo mundo na escola. O que a gente vê na prática é exatamente o contrário. Uhum. Você se sente seguro. Se você está seguro, você não precisa. Você vai se defender quando é necessário. E aí você tem a sua Lógico. defesa, porque você sabe lutar. Então, quando é necessário, você vai usar isso. Mas você não vai sair aí usando a luta para qualquer coisa, porque você não precisa disso. Né? Você já tem a segurança ali. Então, e aí, Em legal, né? si. Isso, e o que você está dizendo sobre o corpo, né, e a segurança no corpo, nas questões emocionais, a gente também precisa da segurança no corpo. Vamos falar dois exemplos básicos que todo mundo conhece, depressão e ansiedade, o quanto é Uhum, importante a confiança no nosso corpo para as questões da ansiedade e para as questões da depressão. Né? Além de uma mudança química, né, e atividade física é extremamente importante. Muitas vezes a pessoa começa a ter picos de ansiedade, ou crise de ansiedade, ou até mesmo crise de pânico, esse tipo de coisa, e começa a ter uma coisa de não quero fazer atividade física, porque aumenta a frequência cardíaca, né? Então, o quanto é importante um trabalho bem feito no caso da ansiedade, multiprofissional, né, psicólogo, psiquiatra e o profissional da educação física, né, que saiba conduzir o trabalho. Então, a uhum, atividade física é imprescindível nos casos de ansiedade, assim como é imprescindível nos casos de depressão. Inclusive, a Gabriela falou, foi uhum, um excelente, um excelente antidepressivo para ela num quadro de depressão um pouco mais severa. Então, na nossa uhum. prática profissional, a gente vê muitos pacientes se beneficiando da atividade física, né, principalmente nessas duas polaridades, depressão e ansiedade. Sim.
Porque a atividade física ela vai ajudar a lidar com tudo isso, né? Com a questão ali de regular a questão física, porque a ansiedade é muito a questão física, Uhum. né? E a depressão vai Sensações. ajudar a ter uma percepção do prazer diferente, que essa é a questão. Por conta da endorfina, e isso é uma coisa importante também, que a endorfina, que é o neurotransmissor ali do prazer também, se você tem mais endorfina, você tem mais prazer. Então você consegue sentir esse prazer em coisas pequenas da vida. Você consegue. Você não precisa de uma coisa enorme ali para se sentir satisfeito, para ter o prazer. Você consegue estar. Além de que o prazer, para você sentir o prazer, você tem que estar presente no presente. Não tem como Uhum. você sentir prazer no passado, nem prazer no futuro. Uhum. Você tem que estar Uhum. aqui agora para você ter prazer. E a Uhum. endorfina, ela ajuda nisso. Então, quando a gente tem bastante, né, neurotransmissores ali dos hormônios do prazer, você consegue se sentir feliz, sentir prazer nas suas relações muito mais facilmente, Se né, do sentir que. pleno, se sentir realizado. É. A gente ouve muito essa queixa, né, dos pacientes que têm mais depressão dizerem não encontro prazer em nada, né, tanto que tem Uhum. algumas metáforas lá de estar tudo com pano cinza, ou de ter aquele cachorro preto do lado que fica crescendo, tem Sim, um é. videozinho super bonitinho sobre isso. É como se essa É um pessoa dos tivesse sintomas. se tivesse sempre tudo muito cinza, sem prazer. E Uhum. aí o quanto é Uhum. importante, né, a endorfina para que você tenha prazer em coisas pequenas, de ver um pôr do sol, de tomar um cappuccino gostoso, de tomar uma água que está numa temperatura gostosa, de fazer uma Uhum. live como essa, né? Então, assim, Uhum. assistir uma live, né? Então, o quanto a endorfina nos ajuda a sentir prazer nas coisas pequenas, e isso a gente adquire muito com a atividade física, né? Falando Uhum. mais especificamente da questão da depressão. Sim. Porque quem faz atividade física, sabe? No começo você pode até ter muita resistência, mas depois de um tempo praticando atividade física, você começa a gostar muito de fazer atividade física e você percebe que você precisa fazer atividade física. Não no sentido de dependência, né? Porque a gente sabe também que tem o lado aí de algumas Do dependências, vício. mas no sentido de que se você não faz atividade física, você fica com dor física, não aquela dor da atividade, né? Você começa a ficar limitado, começa a doer, qualquer movimento dói, tem desconforto. A questão do prazer vai ficando mais difícil. Então, tudo por questão hormonal também. E também na atividade física você consegue ter um bom objeto aonde direcionar a sua energia, né? Então, por exemplo, no caso da depressão, a energia do organismo está muito voltada contra o próprio organismo. Uhum, Então, uhum, vamos dizer que a vitalidade está contra o organismo e acaba tirando a vitalidade. Na atividade sim. física, você coloca a raiva para fora, né? Não necessariamente nos movimentos de luta, mas se você está dançando, é um movimento da agressividade, né? Então, você pode colocar um pouco Uhum, mais a raiva ali se superando. E no caso da depressão, isso vai ajudar muito, né? Essa raiva, essa energia, essa vitalidade, entre aspas, aí que estava contra o organismo, uhum, pode ir para fora. Então, isso auxilia muito, né? A atividade física auxilia muito no caso da depressão. sim. Já Então, fale, pode falar. Já no. no caso da ansiedade, tem muitos benefícios também. Sim. E a questão da atividade física também, que a gente falou no começo, de descarregar, né? Quando a gente fala de ansiedade e de depressão, a gente pensa nessas duas polaridades, porque a ansiedade é uma carga muito grande, né? Então precisa descarregar e descarrega no sintoma da ansiedade, com toda a modificação corporal. E a depressão já tem uma carga mais baixa, né? Então tem menos vitalidade, menos vontade de fazer as coisas, não sente tanto prazer na vida. Quando a gente está trabalhando com a atividade física, a gente está trabalhando com carga e descarga. Uhum. Então, aquele que tem muita carga ali, ele vai descarregar num lugar bom, e o que não tem vai aumentar. E a gente faz isso por onde? Não só pela questão hormonal, mas pela respiração. Então, o nosso corpo, ele funciona, né? Eu costumo brincar que o combustível do nosso corpo vem da alimentação, né? E do oxigênio. Então, se você ficar, Uhum. você não consegue ficar 5 minutos sem respirar. O seu Uhum. corpo precisa de oxigênio. E a atividade física modifica toda a questão do oxigênio, né, da capacidade respiratória.
isso modifica a questão de célula, né? Então, tem toda essa mudança de carga, de vitalidade, de descarregar na atividade física. Sem oxigênio o fogo apaga, né? O Pois fogo é. da vida, né? Uhum. A chama. Exatamente. E a psicoterapia corporal vai trabalhar muito nesse sentido, né? Na psicoterapia corporal a gente trabalha muito com os nossos pacientes, os que têm carga muito alta, a regular isso, os que estão com uma carga muito baixa, a regular, a encontrar uma homeostase, o equilíbrio, um lugar onde o organismo esteja bem equilibrado. Então, tem sempre uma questão emocional, onde a gente vai trabalhar, né, um fundo emocional para essa crise ou para esse momento, que aí a psicoterapia vai fazer sua função, trazendo os recursos corporais. Atividade física é uma grande aliada, e como uma das pessoas aí falou, que depois preciso retomar, o quanto a alimentação faz diferença nos processos também. Né? Hoje a gente está falando da atividade física, mas a alimentação faz muita diferença também nos processos emocionais. Sim, com certeza. Né? Porque realmente vai modificar toda a nossa fisiologia também. Química. Né? Absorção, química. Uhum. Conta pra gente se vocês estão conseguindo entender, se tá sendo claro, se vocês ficaram com alguma dúvida, se a gente complicou em vez de descomplicar, né? Eu vou dar uma lidinha aqui no comentário. Eita, peraí, que agora eu tô até comentando aqui. A Lu falou, né? Não me imagino sem a prática de uma atividade física fundamental na minha vida. Sim, depois que a gente começa a atividade física, se torna uma coisa importantíssima da rotina, né? Porque nos traz muito prazer. Assim como nos traz prazer tomar um bom banho, fazer uma boa refeição, ter uma boa noite de sono, nos traz muito prazer a atividade física. Nosso corpo biologicamente não foi feito para ficar parado, né? Então, a Luciana, acho que foi a... Fale, Laís. Eu ia falar que muitas pessoas têm resistência a fazer exercício, né? E que isso pode acontecer mesmo, mas é importante testar, sabe? Vai testando outras modalidades, não desiste de investir nisso, porque vai trazer um benefício físico e emocional. E muitas vezes a gente tem uma resistência, inclusive, emocional de fazer atividade física. Porque você vai ter que entrar em contato com você fazendo atividade. Não tem como. Você vai estar lá com o seu corpo, você vai ter que mexer o seu corpo, você vai ter que ter uma noção de você, do seu tamanho, do seu espaço, de quem você é, até na própria escolha da atividade física que você vai fazer, você vai ter que ter uma consciência sobre você. Não é qualquer atividade física que eu vou lidar bem, que eu vou querer fazer, ou que eu vou querer investir. Então, é todo um processo já no processo de escolha da atividade, você já começa a entrar em contato com você. Então, há muita resistência nisso. Então, driblando essas resistências. E o quanto é importante fazer diferente, porque muita gente vem de uma família onde ninguém faz atividade física, né? Eu sempre quis fazer, e nenhum dos meus familiares fazia, né? Eu sempre tentei, mas ninguém deixava. Então, o quanto é importante também para os pais incentivarem os filhos. Ok, eu não faço, eu deveria fazer, eu não faço, mas incentive pelo menos seus filhos a fazer. Eu tenho uma amiga que diz assim, eu falo para os meus filhos, você tem que fazer atividade física. Para mim não importa o que você quer fazer. Se você quer fazer judô, balé, se você quer fazer capoeira, natação, vôlei, basquete, não importa. Você pode testar todos, mas você tem que fazer. Você escolhe. Fazer vai não brincar. É negociável. Exato. Vai brincar, vai descobrir, vai ver se você quer fazer a natação que você está dentro da água, só você e seus pensamentos, ou você quer fazer, sei lá, o futebol que está todo mundo gritando, correndo e no coletivo, não importa. Importa é fazer. Então, para nós fazermos atividade física, é muito importante que a gente teste, treine, encontre aquilo que nos traz prazer. Né? Alguns que estão presentes aqui eu sei que pedalam, alguns que estão aí eu sei que correm, alguns eu sei que fazem musculação, tem gente que faz dança, tem gente que faz luta, né? Até, inclusive o Muay Thai, acho que é um treino que as pessoas se surpreendem muito, né? Principalmente as mulheres, que às vezes vão fazer Muay Thai. Eu tenho diversos relatos que eu ouço de pessoas que fazem Muay Thai que se apaixonam pela atividade. E zumba, né? Tem algumas pessoas que são apaixonadas pelas aulas de zumba, pela carga, pela energia, pela vibração. E algumas gostam faço natação. Põe meu tampão, meu óculos lá, minha touca e fico com a cabeça dentro d'água, eu comigo e os meus pensamentos. E ótimo, né? O importante é o caminho de cada um. Isso vai dizer sobre o que é a forma como você quer experimentar. E que num momento pode ser uma, no outro pode ser outra. Você pode mudar de modalidade aí, né, à vontade. Mas a questão é isso, é você experimentar. Não é à toa que eu não conheço, pelo menos eu não conheço nenhuma atividade que não tenha aula experimental.
Todas as que eu já ouvi, já fiz, sempre tem aula experimental. Então, você vai lá, você experimenta, você vê o ambiente, você vê o profissional que está lá te acompanhando, você percebe a Chama o atividade amigo como para ir é. junto. Chama o amigo para ir junto, tire suas dúvidas sobre como funciona, né? Mas vá, faça o movimento. É difícil, a gente sempre fala que começar o movimento é muito trabalhoso, porque você não está acostumado a fazer aquilo. Então vai gastar mais energia mesmo para começar, mas depois Como manter é mais fácil. como o carro, né? Por que o carro tem um consumo maior na cidade do que na estrada? Porque na cidade você tem que sair da inércia várias vezes, então você tem um consumo maior de Uhum. combustível. Na estrada você já está no embalo, né? Então você não tem tanto gasto. Pois é, tá vendo? A Épocas lei da de física. Não é isso, só biologia, que é física também. física também. Nestas épocas de isolamento social, a gente pode experimentar na internet diversas, né, formas de atividade que dá para fazer em casa. Tem muita coisa que dá para fazer. Então, se está aí sedentário, está parado, começa, faz alguma coisa. Se não estiver sozinho em casa, estiver acompanhado em casa, melhor ainda, chama outra pessoa para começar e vai brincar, vai, pega o vídeo, vai fazer, vai assistir, vai fazer aula de dança, vai fazer yoga, vai fazer alongamento, vai fazendo as coisas com consciência corporal, com respeito ao corpo, né? É super importante. A Uhum. Lúcia Monteirinho falou: meu pai tem 97 anos, faz academia desde os 92. Mudou para muito melhor a vida dele e ainda é super independente. É uma das Ai, coisas que que deixa a gente ótimo! extremamente feliz de saber. Super! Que legal! Maravilhoso. Porque é uma independência física e é uma independência emocional importantíssima, tanto para ele quanto para quem convive, né? Porque não tem nada mais triste do que a gente ter alguém acamado ou alguém que é Uhum, dependente o tempo todo uhum. por essa pessoa perder sua Sua possibilidade. autonomia, né? Sua É, autonomia. Obrigada. é, é. Exato. É a Lúcia Nada mesmo que mais falou. importante que a autonomia. Acho que a alimentação faz muita diferença no processo, realmente. A Gabriela gostou aqui de uma comparação que a gente fez. Também falou que foi o antidepressivo que utilizou. E treina, né? A questão do treino. Acho que é isso. Deixa eu ver se para o final aqui tem mais algum comentário que eu não tenha lido. Gente, tô tomando baile aqui. Achei aqui. A Paula, querida Paula. Tô sentindo muita falta de atividade física, nem caminhada tá conseguindo fazer, por isso está focada na alimentação que tem ajudado demais. O humor e a disposição estão bem melhores. Exatamente, Paula. A gente brinca que se não dá para um pouquinho de droga, um pouquinho de salada, se não dá para segurar todos os lados, né? Tenta segurar pelo menos um. Então, se aí não está Uhum. conseguindo fazer atividade física, você também está com o nenê pequeno, então assim, imagina, né? Os pessoal, os professores, enfim, estão trabalhando 326 vezes mais do que já trabalhavam. Então, se não dá para fazer Uhum. atividade física, foca na alimentação. E, de repente, no final de semana, negocia com um familiar, com um amigo, com o marido, com alguém, nanana, e se der, vai fazer pelo menos uma caminhadinha, 5 minutos, 10 minutos, sair, Uhum. espairecer um pouco, Uhum. ver se consegue encontrar Sim, algum momentinho para isso. sim. Mas, realmente, a alimentação já vai ajudar muito. E mesmo assim, mesmo que seja difícil, né? A gente sempre costuma falar que, bom, não dá para sair de casa ou não dá para fazer uma atividade física. Se você conseguir parar ali 2 minutinhos para respirar profundo, né? Para fazer mesmo que um movimento, né? Um movimento, ter uma consciência do seu movimento. Que a questão é essa, você ter consciência do movimento, né? Levantar o braço, mexer um pouquinho, circular, respirar. 1 minuto que você faz isso já vai mudando, né? A tensão do corpo, já vai mudando a questão da respiração, já vai mudando a percepção que você tem de você. Então, são pequenas coisinhas que a gente vai fazendo, né? Às vezes a gente pensa, nossa, não encontro saída mesmo para fazer uma atividade física, mas um movimento que você põe ali no seu dia, que é 1 minuto, para você prestar atenção em você, respirar e fazer um movimento, isso já vai trazer uma qualidade Tá maior. com, tá com o nenê no colo, tá ninando o nenê lá, tá nanando. Se você faz isso inconsciente é uma coisa. Agora, se você usa esse momento para perceber o movimento do seu corpo, peso e Isso, tal, para a respiração, respirar. você já está em contato, né? E até você vai modificar seu organismo, modifica um pouco o bebê que está A muito, né, relação com o bebê. Uhum, isso, na uhum, contratenção. sim, também. A Lu Góes falou, né? Sou uma pessoa que pensa muito e para mim nada supera uma boa caminhada para pensar, né? Falou que ama. Exatamente, né? A caminhada, o corpo, ele integra, né? E aí ele nos ajuda a pensar, a refletir, a tomar as decisões. É o momento de reorganizar, né? Não só fisicamente, mas emocionalmente, cognitivamente. Exato. Muito bem, a Mara falou que foi claro.
claríssimo e rico. Muito bom. Acho que é isso daí por hoje. Espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouco mais. Se ficarem em dúvida de alguma coisa, escreve pra gente. Sempre tem uma caixinha lá. A live vai ficar salva pelo menos 24 horas. Então, se quiser, compartilha com quem vocês acham que possam se beneficiar disso. Movimentem o corpo, né, sabendo da importância disso. E, acima de tudo, se vocês conhecem alguém que está passando por um momento de depressão, um momento de ansiedade, alguma psicopatologia nesse sentido, veja se você consegue apoiar essa pessoa, incentivar essa pessoa a fazer algum movimento, a ter um pouco mais de contato com o corpo, porque com certeza já vai ser um grande começo para todos os recursos que ela possa desenvolver para encontrar aí sua felicidade, sua realização. Amália, obrigada. Meninas, vocês arrebentaram, muito obrigada. Nós é que agradecemos. Mamãe está aqui dando um tchauzinho. Papinha entrou no final da live. Papinha, assiste a live depois, que vai estar salva lá, senão... Até terça-feira que vem, a gente está aqui de novo às 8 horas para as nossas pílulas semanais de autoconhecimento, né? Nosso pequeno shot de autoconhecimento. E acho que por hoje é isso. Obrigado de vocês estarem todos aí. Fiquem com o meu caloroso abraço. Uma boa semana, pessoal. Então, até semana que vem. Deixe sugestões pra gente adora. Essa live foi sugestão. Obrigada. Então, muito até obrigada. A próxima. Para quem manda sugestão de live pra gente, que a gente adora. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.